Há muitas ocasiões em que o comportamento do seu filho aquece o seu coração. Mas há outras vezes em que algumas atitudes enlouquecem qualquer pai e mãe. É sobre como lidar com o comportamento agressivo da sua criança pequena que falaremos hoje neste episódio do PediatraCast. Não perca! Olá, papais e mamães! Estamos iniciando mais um episódio Que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês. crianças e adolescentes. Eu sou Gustavo Passi. Eu sou Carolina Vince. Eu sou Ivani Mancini E esse é o PediatraCast. Meu nome é Gustavo Passi, sou pai do João, pai do Davi, podcaster. E vou te falar, às vezes o João me tira do sério, o Davi ainda não. Olha, eu sou Carolina Vince, pediatra podcaster. Quando a Maria nasceu, eu sou mãe da Maria e da Laura, eu falei, tô ganhando o jogo. Nasce a Laura pra saber que a gente veio ao mundo pra pagar com a língua. Eu sou Ivani Mancini, eu sou pediatra, podcaster, eu sou mãe do Fernando, mas nunca, não existe nenhuma mãe, nenhum pai que um dia pensou, gente, em que eu fui me meter nessa Nossa, história, gente? com Eu tava certeza. tão sossegado. Exatamente, dominando Tem que tudo. ver essa criança pra me deixar louco, hein? Quem Já que você nunca? pensa isso com o seu primeiro, você vai lá e tem o segundo. Exato, Mas é, então. pra bagunçar o coreto mesmo. Pois é, exatamente, né? Mas é Então. importante a gente lembrar, né, Ivani? A gente falou em muitos episódios já sobre a função executiva cerebral. Pois né? é. Isso abrange 3 aquisições fundamentais. E quais são elas, Ivani? Então, as 3 principais são o autocontrole, a flexibilidade mental e a memória de trabalho. Então, a gente explicou lá no nosso episódio 160, tá? Quando a gente falou sobre habilidades para ter sucesso na vida, como é que funcionam cada uma dessas 3, tá? E a gente sabe que, assim, que a função executiva cerebral, ela tem um grande pico entre os 3 anos e os 5. Sobe muito, a criança aprende muito a lidar com essas situações, essas tretas, tá? Com outras crianças, né? E depois um segundo pico durante a adolescência. Então, entre 3 e 5 e depois na adolescência, tá? O grande problema, né, Ivani, que a gente vai falar justamente dessa faixa etária de 3 a 5 anos. Nós vamos falar em criança menor do que isso, tá certo? Não, e essa faixa etária de 3 a 5 anos, que a criança, mesmo tendo o desenvolvimento da função executiva, falta muita maturidade, né, Ivani? Exatamente, ela vai desenvolver entre 3 e 5 anos. Isso. Mas nós vamos falar daquela criança que é um pouquinho menos do que isso, tá? Seria o Terrible 2, Terrible 3, vai, vamos lá, tá? Perfeito. Entre 2 e 3 anos, tá? E ela, assim, entre 2 e 3 anos, ela ainda não adquiriu esse autocontrole. Então, é aquela criança que quando tem uma frustração, dá ruim. Dá ruim. Dá ruim, né? Isso. Sai chutando o pau da barraca. Isso. Então, Né? assim, existem algumas coisas que a gente pode fazer para tentar moldar. Porque todo mundo vem no consultório, muitos pais já vêm preparados para essa fase. Falam, ixi, tá chegando os 2 anos, eu sei que 2 anos é uma fase de desafio. Mas muitos pais não pensam nisso e já vêm no consultório. Às vezes marcam uma consulta fora de período e falam, nossa, por que marcou? E vem com essa queixa. Eu acho que eu tô errando. Porque o meu filho não obedece nada, não grita no meio de todo mundo, se joga no chão, eu falo, welcome to the jungle. Porque quem nunca Opa. passou por isso, né? Eu já te contei daquela criança que tinha ganho um coelhinho de Não. verdade? Não. Não? Não? Então, ela tinha um pouquinho menos de 3 anos de idade e o pai deu um coelhinho para ela, de verdade, tá? Um coelhinho vivo. E ela queria que esse coelhinho sentasse do lado dela para assistir a TV. O coelhinho não queria ficar. que E você- ela não teve dúvida. Pegou o coelhinho, jogou ele na parede e o coelho morreu. Tá brincando. Deus. Não, estou falando a verdade. Com 3 O pai anos de idade trouxe, já tinha um... sentou na minha frente e me contou essa história, tipo assim, Preciso minha internar. filha é uma psicopata, entendeu? Tipo, Aí não é psicopata, é psicocoelho. ou seja, quer dizer, não é óbvio que a criança nessa idade ela não tem autocontrole. Sim. Ela fica frustrada, o coelho não sentou, ela resolveu arremessa. o problema na cabeça Imagina se desse tivesse jeito. chegado a Páscoa e ela descobrisse que não era o coelho que ia desenrolar, né? Exato. Nossa Exatamente. Senhora. Ou seja, Carol, A gente consegue ajudar dando algumas dicas para nortear essa fase
tão difícil que, de fato, é um desafio, né, Ivani? Eu acho que alguns pontos Mas nem me fale, gente. Desafio é apelido, Carol. É muito difícil. Sabe por quê? A gente fica com a sensação de que a gente passa o dia brigando. Na hora que a criança dorme, dá um remorso. Essa é a verdade. A gente morre de remorso. Eu olhava para as meninas e falava assim, meu, quem é que bicho? Eu sou um bicho também, porque é o dia inteiro. Não, eu sou um monstro. Você passa o dia inteiro não, é o que eu dando falo. um jeito. Eu até falo, a fase que mais fala não na vida é essa. Nossa. Tanto que assim, economiza. Eu falo, se você é bagunça ou um pouco de sujeira, tudo bem, né? Não, com certeza. Se vai quebrar, né? Ou vai destruir, aí é não. É o famoso episódio da birra dos duas balas no rifle, vai gente. sujar só, tudo bem. Vai bagunçar, tudo bem. Então, Carol, mas aí como é que a gente faz, por exemplo, com uma criança de entre 2 e 3 anos? Tá. Vamos dar algumas dicas. Não faz, tá? não tem. A dica é essa. Não, Carol. Fim do episódio. Não, o Gustavo tem. Não Primeira tem coisa, você ensine as regras da casa. Exatamente. Certo? Quais são as regras, por exemplo? E as crianças entendem. Porque primeiro a gente fala assim, mas ele é pequeno, mas ele entende. É lógico tá? que ele entende. Exatamente. Então, assim, é importante você dizer... Normalmente, essa fase, eles estão muito interessados em tocar, explorar as coisas. Lógico. Olhar tudo, né? Ver que som que faz. Muitas vezes a criança arremessa no chão, não é porque ela quer quebrar. Ela quer ver o que acontece com aquilo. E aí quebra. Porcelana da avó da China que trouxe em 1901. Não. Meu Deus, quebrou, acabou, já era. Não, pelo amor de Deus. Né? Não, e tem gente que ainda fala... Eu não vou tirar nada do lugar, ele vai aprender que lá não pode mexer. Gente, é mais fácil, pega um chicote e se chicoteia, porque se é para sofrer, tira logo isso daí. Não existe decoração quando você tem criança. Exato. Decoração de casa é minimalista, tá vendo? Minimalista total. Minimalista é mesa, cadeira e ponto. Ou aérea, né? Ou aérea. Aérea, Isso. toy art também, né? Muito brinquedo. Isso. Ou seja, você assim, tire as coisas. Eu acho ou que isso você é a primeira se coisa. você tem uma casa, você é uma pessoa abastada, você faz uma sala que você tranca e você aí faz uma parte separada da casa onde a criança pode circular. Porque não é justo, gente, também a criança ficar num ambiente cheio ela de não pode coisa. mexer em nada. Exato. É. Uma criança, é isso, a gente falou, acabou de falar. Você quer que seu filho aprenda, que o seu filho explore e você não deixa que toque nada, a criança não vai entender. Então, assim, cada faixa etária tem um perfil, mas quando a gente fala abaixo de 3 anos, é importante que você dê regras e que você ofereça um ambiente factível dessa criança conviver, tá? Uhum. coisa. Lembrando que aquele controle remoto lá que você comprou na 25 de março para ver se a criança usa aquele, não adianta, não tá? adianta. Ela quer o que funciona. Exatamente. Sim, é verdade. É verdade. Com pilha, se tirar a pilha, então... É lógico. Uma coisa que Segunda não coisa. funciona, Ivani, ameaça. Ameaça não é eficaz. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Porque existe você explicar as Que aquela R15 que você pega e mostra para a criança, não adianta. Ameaça é diferente de consequência, certo? Isso é muito sutil. Mas quando você ameaça a criança, habitualmente isso não vai resolver. Então, para com isso, ou então eu vou... Te esganar. Te esganar, exatamente, tá? Então, como é permeável com raiva... É mais raiva, fácil que você ensine a criança a dizer o que ela está sentindo, não é? Ela manifestar isso com a palavra dela, em vez dela sair... Irada, gritando, chutando. Ela tem que aprender a expressar isso daí. É isso que ela não sabe ainda, certo? Isso mesmo. Então, é a fase de nomear sentimentos e nomear atitudes, tá? Terceiro, Ivani. Terceiro que a gente pode dar uma distraída, né? Quando você vai ver que a coisa está começando a dar ruim, muitas vezes você, levando a criança para uma outra situação... Bomba ninja aí. Você vai mostrar uma outra coisa para a criança... você vai levar ela lá na varanda, você vai mostrar um cachorrinho. Olha, ele fez isso. Muda o tema. Não adianta querer acalmar nessa hora. Muda o tema, porque não vai dar, tá certo? Agora, também não dá para ficar só dizendo, se você ficar quietinho, você vai ganhar aquele pote de Nutella, entendeu? Não é assim, gente, que resolve também. Suborno não funciona. Eu vou te dar um sorvete. Eu vou te dar... Não, também não dá. Sabe, para a criança aprender... que ela vai ganhar. Sempre se ela se comportar, ela vai sair ganhando. Não, né? Não dá para ficar no suborno eterno. Isso. Certo? O quarto ponto importante é o famoso controle. Sim. O grande problema é que a criança não sabe se controlar. Então, esse controle é você ensinar o seu filho a autocontrole. Então, na hora que ele chutar alguém, você tem que fazer uma intervenção, certo? Então, seu filho está lá brincando, você vai permitir que ele interaja. A hora que passou do limite, você vai lá e fala, não é para chutar. Por que você não falou para o seu amigo o que você quer? Então, tem crianças que têm uma capacidade de vocalização maior nessa idade, tem outros que não têm. Sim. Habitualmente, quem mais bate, morde, faz
birra é o que É fala quem não menos. consegue falar, exatamente. Então, tenho muito cuidado com isso. Falar, ó, não precisa chutar. O que você quer? Vamos falar? Água. Então, assim, é uma fase de aprendizado de controle, mas precisa Isso. ter o foco nisso, certo? Exatamente. Que isso vai Carol, melhorando você é gradativamente. corretíssima, porque realmente a dificuldade de expressar o que sente leva muitas vezes a criança a ser às vezes, mais irritada, Intensa, né? Uhum. Outra coisa é quando ele está, por exemplo, envolvido numa disputa com os amigos e você percebe que está dando um desentendimento e que a coisa está partindo para a ignorância ali, tá certo? Já começam a se bater. Quer dizer, a gente tem que chegar e dar o recado para a criança que a gente não machuca um ao outro. Não é assim que se resolve as coisas, tá certo? Entrar no meio. Às vezes está numa festinha, em casa você está vendo ali que vai dar ruim, MMA ali. Não dá, gente. Para tudo e vamos conversar com essa E aqui turma. tem 2 pontos muito importantes, tá, gente? Primeiro ponto é por isso que a gente não bate no filho hoje em dia, porque o bater você reforça essa atitude de agressividade, de agredir o outro quando você chega num extremo, tá? E aí você está reforçando uma atitude que você não gostaria que seu filho fizesse. E muitas vezes você também não pode, muitos pais ensinam o filho a se defender. Então, isso, quando você ensina o seu filho a bater, eu já vi várias pessoas falando assim, eu falo pro meu filho, ele chega em casa, várias vezes ele apanha, eu falo, bate de volta. Não importa quem começou a briga, a violência não pode existir em nenhum momento. Então, tenha muita atenção, se você bate no seu filho como forma de educá-lo, idealmente você não deveria fazer porque você está ensinando o seu filho a machucar o outro em algum momento quando chega no limite, e também não ensine o seu filho a bater, se ele não é uma criança que bate. Se bem que dá um pouco de raiva, vou ser sincera, Ivani, Carolina. muita raiva, mas a gente não pode, né, Ivani? De Eu fato, sei você disso, tem que ensinar Carol, a se defender mas de uma olha, outra forma, você precisa né? respirar fundo, porque vai sua criança lá, Sem apanha, dúvida. entendeu? E Sem tem que ficar dúvida. quietinha ali. Sinceramente, olha, eu já Já viu vi quem gente manda falando, já vi gente falando, eu falo para bater de volta. É que a criança mesmo tem uma índole boa, muitas vezes a criança fala, não é para eu bater. Exato. Ela já entendeu que não é assim que se resolve as coisas, sabe? Sim, com certeza. Né? Mas assim, olha, vou ser sincera, não é fácil você ouvir, entendeu? Não é mesmo. Mas Ivani. também, quando você tem um filho que é menor que os outros, também não dá para você falar, olha, vai lá e bate que ele vai apanhar, né? Que era o caso do meu. Então, era melhor resolver de outro jeito. Lá em casa se você trouxer desaforo pra casa, você apanha de novo. Não, eu também ouvi isso. Se voltar chorando, vai apanhar aqui de novo. Se resolva. Aí eu Era saía, assim que a meu gente Deus se do resolvia, céu. mas eu não batia nos outros. Fui pra casa pra pedir uma solução, voltei com 2 problemas. Por isso você sabe resolver as coisas, Gu. Você é um cara bom de resolver. Não, então, mas é o caso do Fernando, que é então. irritante de tanto que ele argumenta, porque eu acho que desde pequeno ele aprendeu, né? Isso. Porque não tinha mas outro você vê jeito. como funciona, Ivani? Pois Não vai pro pau, vai, né? Vai pro diálogo. Vai na Então, mas ideia. então, Carol, em vez de lutar, quinto, o que o você sexto fala? ponto. Em vez de lutar, você ensina o seu filho a falar não. Isso. Para, chega. É isso aí. Porque com 2 anos de idade, se ele conseguir falar pro amigo parar no ponto que Isso. passou do limite, o amigo vai parar. O amigo vai levar um susto até. Porque essas crianças não estão habituadas também a ter alguém que chega e fala para eles pararem. Não é? É o velho vídeo da menininha que ela fala, chega, deu por hoje. Você já viu esse vídeo? Não. Chega. Chega, mãe, deu por hoje. Ou seja, você ensina que com a criança, para a criança, que é assim que se resolve, é falando. Não é... Se for bater, vai dar tudo errado, vai continuar a briga. Isso. Tá E certo? um grande ponto, que é o 7º ponto, que é muito importante quando você está numa fase intensa, que você está educando, é você elogiar. O reforço positivo é muito mais importante do que o reforço negativo. Eu sempre falo isso na fase da birra. A birra, você vai dar uma ignorada. Você vai intervir, igual a Ivani falou, estão se pegando, se batendo, você faz uma intervenção pontual, mas não perde muito tempo ali, porque a criança quer, no final das contas, atenção. Ela está prestando atenção no que traz a atenção dos pais para ela. Se o pai intervém de uma maneira enfática toda vez que faz alguma coisa errada, ele vai repetir essa atitude. Então, mas é o que eu falo. Você trabalha numa empresa e você faz as coisas certas o dia inteiro. Ninguém olha para você. Isso. Faça uma errada. Você vai ver que a empresa inteira já ficou sabendo. Isso. A criança aprende isso rápido. Se ela faz coisa errada, rapidamente alguém já viu. Isso. Ela pode fazer coisa certa o dia inteiro e ninguém vê. Agora, se você começar a dizer, olha, que bonito, gostei de ver. Bom trabalho. Tá ficando grandão. Parabéns. Se comportou. Guardou seu brinquedo, Tá vendo? guardou Olha seu lá. brinquedo, não bateu Que no amigo. lindo. Então, Não, elogie muito. Principalmente quando o comportamento for gentil, que a criança conseguiu, fez uma coisa certa, pediu com delicadeza, Isso com aí. educação, tá Isso certo? aí.
Oitavo, ser colocado para pensar também pode ser necessário. Quando não tem jeito, vai ter que ficar no quarto ali, pensando na Dá uma vida. refletida na vida. A gente tem um episódio que a gente fala muito sobre isso. Tem um cantinho que ele vai ser acionado na situação extrema. Certo? Não é porque toda hora colocar para pensar, senão também perde a graça. A gente vira a frouxa ou elástico, né? Não. Mas ele vai ser avisado. Aí até. ele faz igual em cadeia, né? Já vai fazendo os risquinhos assim cada vez. Exatamente. E tem que cumprir o tempo de pensamento. Então pense muito bem o que você vai ofertar pro seu filho. Porque na hora que você falar uma coisa, você tem que cumprir até o fim, né? E vai ficar lá sem nada para fazer, para ficar bem irritado. Isso. Tá? Faz igual a Ivani que botava pra assistir TV, né? No sofá. Não. Minha mãe falava assim quando a gente brigava, porque nunca existiu um filho sozinho na minha casa. Eu e minha irmã, a gente tem diferença de 11 meses, né? Então, o bicho pegava, a gente se pegava, todo mundo brigava, ela chegava e falava assim, não sei quem tá errado. Conversem, na hora que vocês entrarem num acordo, vocês vêm para mim e vocês estão fora do castigo. E a gente tinha que se entender rápido, porque senão quanto mais a gente demorasse para se entender, mais a gente ia ficar no castigo. Olha que sabida. Foram trabalhar na ONU. Aí. É isso. Caramba, sua mãe é a Max Geringer da Max Geringer total. Com certeza. Mediadora de conflitos. Outra coisa, né? Controle o seu próprio temperamento. O seu, de adulto, tá certo? Porque não adianta você também sair chutando o pau da barraca o dia inteiro, gritando, brigando com todo mundo e querer que a criança ela vai imitar você, tá certo? Se você expressar sua raiva... É que é difícil, hein, gente? Quando eu li isso aqui, eu também fiquei achando que se você expressar sua raiva de maneira calma e pacífica... Como, gente? Acho um pouco difícil. Sim. Isso, tá certo? Não, gente, eu sempre falo, pai grita e mãe grita. Em um momento você vai gritar. Não é ideal, mas a gente grita, não tem jeito. Chega uma hora que você explode, porque você tem 1 milhão de outras coisas para fazer. E minha mãe vinha seguido de qualquer dia eu vou sumir. Opa! Nossa, quantas vezes a minha não disse? Eu vou embora desta casa. Eu falo, meu Deus, será que um dia eu vou estar aqui minha mãe não vai estar? Não só a mãe fala isso, gente. Eu confesso que às vezes... Em casa eu falei, vou sumir. E aí você fala, ixi, não posso falar isso que eu tô replicando. Chega que eu vou embora, né? Mas também, gente, a gente também não dá para você ficar todo dia irritado, todo dia nervoso. Não. Alguma coisa não tá boa também. Não, né? eu acho que a gente tem que... Eu sempre falo isso, Vani, a gente tem dificuldade porque a gente tem muita coisa por trás, né? A gente não é só pai e mãe. A gente não é só nada na vida. A gente é muita coisa. Então, eu sempre falo, esses episódios que a gente faz de 10 dicas é para tentar ajudar quem tá no... A gente está no fogo todo mundo junto. Todo mundo está pegando fogo junto, está tentando apagar o incêndio da floresta. Essa é a grande verdade. Então, não é para acusar ninguém que faz tal e qual coisa. Quando a gente usa como exemplo aqui, é porque é muito comum isso acontecer. É muito comum você gritar com seu filho e depois falar, meu Deus, a doutora Carol falou, a doutora Ivani falou que não é para gritar, eu acabei de gritar. Isso é o mundo ideal. O mundo real não é mundo ideal, gente. Não, e você não vai pro inferno. Não vai. Seu filho vai te amar para sempre de qualquer jeito, gente. Agora, o último é aguenta firme. Aguenta firme. Segura a peruca. Não se sinta culpado, tá? Isso, e não se desculpe com o seu filho. Não, então, se você tem que disciplinar, você aguenta firme. É para disciplinar. A criança vai ter um ciricutico. Lembre, eu sempre pergunto isso, ele paga os boletos? Não. Ou seja, não tem direito a voz no conselho administrativo da casa. Exatamente. Quem manda é você. Exato. É isso Tá aí. certo? E ponto final, gente. Exato. E outra coisa, quando tá errado, tá errado. Se você ficar indo e vindo, isso fica confuso para a criança. Então, na verdade, quando você se desculpa de uma atitude, se você errou, de Exatamente. fato, é diferente. Uma situação que você cometeu algum erro, mas na hora que você está disciplinando seu filho, se você se excedeu, vai ficar confuso. Não pede desculpa, na próxima vez você segue conserta, em frente. mas vai em frente, isso porque aí. você está no vai processo. Até em frente. Vai em frente, Exatamente, até o de fim. disciplinar. E qual a diferença, Ivani, então, entre disciplinar e punir? Fala para mim que diferença que tem. Bom, não é a mesma coisa. Tem diferença, então, Ivani, entre disciplinar e punir? Com certeza, Carol. Tem gente que acha que disciplina é a mesma coisa que punição, só que é bem diferente uma coisa da outra, tá certo? Primeiro que, assim, a disciplina, né, ela é uma forma de ensinar e uma forma de melhorar um bom relacionamento entre os pais e os filhos. Isso é a disciplina. Né? Quando você disciplina, você deve elogiar o seu filho junto com as instruções, mas num tom firme, Tá. né? Com a intenção de melhorar o comportamento. Agora, o que é punir, Carol? Punir é uma coisa negativa. Então, acho que a grande diferença é isso. Porque quando você faz uma punição, você está mostrando uma consequência desagradável quando seu filho faz ou deixa de fazer alguma coisa. Então, a punição é uma parte da disciplina, mas é apenas uma pequena parte. É aquela parte difícil de ser feita, mas se você focar nesse ponto negativo, vai ficar só o que há de ruim. E a criança vai aprender a ser corrigida e a atuar em momentos de dificuldade com uma negatividade.
idade. Então, a punição tem que ser permeada com um perfil positivo de disciplina mesmo, né? E tem mais uma coisa ainda, que é o seguinte, que até os 3 anos de idade, e às vezes até um pouquinho mais tarde, as crianças elas não entendem muito bem o conceito da punição. Essa é a questão maior aqui. Você estabelecer os limites é uma abordagem muito melhor do que você punir. A criança precisa disso. Muita gente tem essa dificuldade de dizer não, até aqui não. Aí você vai até aqui, passou disso, não, de jeito nenhum. Muita gente tem essa dificuldade, Carol. Eu tenho visto isso cada vez mais, entendeu? Com certeza. Evani, eu acho que o ponto importante que eu tenho falado, assim, desde a primeira consulta no consultório, eu falo assim, seu filho vai chorar à noite, se você correr para atender, você vai ser um pai que vai ter sempre dificuldade em colocar limites e permitir frustração. E é isso que a gente tem visto cada vez mais. Eu falo, não se esqueça que desde muito pequeno você tem que permitir que seu filho se frustre e que ele lide com os limites dele. E isso também inclui disciplina, inclui regra. Se você não for claro, porque eu sempre falo isso, o tempo todo o seu filho está testando limites. E não está testando porque ele é uma má pessoa, porque ele tem uma intenção de testar. Porque ele precisa saber qual é o limite dele. A gente faz isso, Ivani, o tempo todo. A gente não faz isso? Isso, mas olha, uma criança que não tem limite, Carolina, é mais ou menos como uma criança que está dentro de uma sala escura. E ela não sabe onde estão as paredes. É isso. Ela é uma criança meio perdida. Exatamente. Ela precisa conhecer até onde dá para ir, até onde não dá para ir. Tá certo? Então, ao invés de você ter... Isso que a gente quer então, não dizer dá para só ficar punindo. Não, e ao contrário, e não disciplinar, e não colocar os limites. Então, assim, isso é um presente que você dá para o seu filho. E a gente sempre fala que é muito mais difícil você ser um pai disciplinador do que um pai permissivo. O pai permissivo é um pai que é visto como um pai legal. O pai não fala não. Mas o que vai ser desse cidadão? O que vai ser desse indivíduo? A vida vai punir. A vida vai dar limite. Porque essa pessoa não vai conseguir não ter limite em qualquer espaço que estiver. E é engraçado, Carol, porque nas famílias, muitas vezes eu vejo que acaba sendo mais rigoroso do que o outro. Sim, né? Mas eu acho que até isso é importante. Não, isso é Ivani? importante e eu sempre digo, não dá para ser 2 moles nem 2 duros. Isso. Tem que ser uma... Claro que eu estava na turma dos duros, eu né? também, Ivani. O que dava, né? Meu marido saía de bonzinho. Sim. Mas isso daí é tudo bem, gente. Sim. Isso não quer dizer que seu filho vai gostar menos de você, de jeito nenhum. Ao contrário. A criança aprende a entender como é que funcionam as coisas. Em algumas situações até de estresse, ele vai procurar aquele que foi mais disciplinador e que ele sabe que tem um perfil, às vezes, de resolver de uma forma que ele precisa naquele momento. Exatamente. A criança tem essa capacidade. Ele não vai deixar de procurar o pai ou a mãe que é mais duro, mais firme. Ao contrário, em muitas situações ele vai procurar justamente por esse perfil, porque ele percebe que ali tem uma forma de resolver que é necessária muitas vezes. Agora, né? Carol, existem algumas situações em que acende aquele sinal amarelo. Sim. Tá? Quando que você acha que situações que a gente precisa, muitas vezes, conversar com o pediatra, se você percebe, por exemplo, uma criança que é mais agressiva, né? E assim, que está durando um pouco essa agressividade e tal. Isso. Então, acho que o primeiro ponto é isso, né, Vanessa? Começa a durar demais essa agressividade. Então, se a criança não está fazendo só uma birra, ou se você percebe, porque assim, na primeira semana que você começa a mudar o seu comportamento com uma intenção de disciplinar, não adianta nada a primeira semana, porque a criança vai começar a entender que mudou ali a regra depois de um tempo. E pode se revoltar, inclusive, com isso. Então, normalmente, a primeira para a segunda semana é um período difícil. Mas a partir da segunda semana, o que a gente costuma ver é já uma mudança de comportamento. A criança diminui o tempo de birra, a criança vai começar a deflagrar a birra com menor frequência. Se isso não acontece, é importante que muitas vezes você pergunte para o seu pediatra como o seu paciente fez. Eu tenho que me preocupar que meu filho jogou o coelho na parede? Eu acho importante que ele foi procurar você. Porque não, lógico, ele ficou na dúvida, ficou preocupado, claro. E dividiu, e você provavelmente levantou uma luzinha de alerta e ficou observando como é que vinham os outros comportamentos. Mas foi isolado, a criança não era uma criança agressiva. Quer dizer, ela fez aquilo sem ter a mínima noção do que estava acontecendo. Ela não tinha noção que o coelho ia morrer. Sim, sem tá dúvida. Certo? Sem dúvida. Agora, às vezes, a criança, por exemplo, ela impõe danos físicos a ela mesma, por exemplo. Tá certo? Ou morde, marca de dente. Porque muitas vezes fora de um período que a gente espera isso. Até os 2 anos, as crianças mordem. É o que a gente disse, ela não sabe se expressar, às vezes ela pode acontecer, dela morder, bater. Ok, pode acontecer. Só que assim, a criança vai ficando maior, já a gente não espera isso, né, Carol? Sim, com certeza. Não, quando você começa a passar de uma fase que você não espera mais aquele tipo de comportamento, às vezes a criança começa a se bater a cabeça na parede, bater nos outros, não é? Ou nela mesma.
Sim. Se impõe muitas vezes algum dano Algum físico, risco. né? Uhum. Ou até um ataque contra o adulto, né, Ivani? Então, assim, normalmente a criança, quando ela faz a birra, tem alguns momentos que ela vai em cima do pai e da mãe, mas na hora que você começa a colocar regras do tipo daqui, da mesma forma que a gente falou que a criança tem que falar não, aqui não, o pai também tem que falar não, pode parar, segurar as mãos, Claro. ser firme. Ninguém tá falando para ter agressão física, mas você tem que conter o teu filho. Se ele tá jogando a cabeça contra a parede, você vai ter que fazer uma intervenção. Isso aí você vai se machucar. É sem lógico. dar muito ibope. E se ele vem para cima de você também. Então, se é uma criança que sempre agride os adultos, não tem noção de respeito nenhum, vai crescendo e continua com essa atitude, isso é perigoso. Exatamente. Né? E às vezes, por exemplo, uma criança que é mandada para casa, ela está causando na escola de um jeito que não dá para suportar. Alguma coisa não está certa. Quer dizer, nós estamos falando aqui de coisas que são extremas, né? Uhum. Ou o pai e a mãe começam a ter medo com relação à segurança das pessoas que estão em volta da Isso. criança. Fala assim, puxa, meu filho está aqui, eu acho que ele pode a qualquer momento morder aquele, bater naquele. Se é uma insegurança intensa do pai e da mãe, é porque existe uma atitude aí que pode ter algum fundo realmente fora do habitual e é importante dividir com o pediatra, E né? o sinal de alerta mais importante é justamente a frequência dessas explosões, tá certo? Quer dizer, isso começa a ser tão recorrente, né, que vai durando muitos dias, ou até uma semana, 2 semanas, tá? Mas, às vezes, assim, às vezes a criança consegue passar períodos longos bem e ela tem uma ou outra crise de, sei lá, de birra ou de agressividade. Mas é uma coisa muito pontual, muito longe uma da outra. Agora, quando a coisa começa a ficar muito frequente, gente, alguma coisa está errada. Você vê que, por exemplo, às vezes a criança não consegue passar um mês inteiro sem que tenha alguma coisa. É A mãe grande, é chamada de novo, outra vez, foi de novo agressivo, mordeu de novo, bateu outra vez. Alguma coisa está errada. Com certeza. Agora, uma coisa que eu já percebi é, quando a criança começa a ficar muito agressiva, e ela não era desse jeito, quer dizer, muda o comportamento, isso muitas vezes tem um reflexo, muitas vezes, do que está acontecendo, às vezes, em casa. Com Por certeza. exemplo, uma das coisas mais frequentes é que a mãe ou o pai começaram a ficar menos com a criança. A criança está ficando menos. Às vezes a pessoa começou a trabalhar mais, a criança está se sentindo menos atendida em casa. Muitas vezes ela começa a mostrar isso com agressividade, muitas vezes na escola, com os amigos. Muda o comportamento dela. Isso é reflexo, muitas vezes, do que está acontecendo em casa. E às vezes é isso, simplesmente menos atenção. Sim. Tá? Sim. E é isso, uma vez que você encontra uma forma de recompensar o comportamento positivo, desencorajar o comportamento negativo, como a gente falou, isso é muito lento e gradual. A gente falou aqui que vai durar um tempo grande, mas você tem que perceber uma melhora. Mas funciona. Uma capacidade do seu filho de verbalizar mais quando você ensina a nomear sentimentos. Então, tudo tende a melhorar, mas é um processo lento. Vocês vão ter escapes de birra até uma idade grande. Veja que a gente falou de 3 a 5 anos, eles vão começar a desenvolver a função de controle, de crítica, de autocrítica. Então, tenham calma e tenham paciência, certo? Olha, acho que aqui o recado é o seguinte, que a melhor maneira de você prevenir o comportamento agressivo é dando para sua criança uma vida doméstica estável e segura, com uma disciplina firme e amorosa ao mesmo tempo, tá? Uma supervisão num tempo integral durante a infância e nos anos pré-escolares. Quer dizer, a criança, ela sabe que ela pode contar com você. E mais, ela sabe onde estão os limites. Ela não é uma criança perdida, tá certo? Eu acho que isso é fundamental. E ela sabe que na casa dela é o porto seguro dela, tá certo? Que ela conta com isso, ela sabe que os pais estão lá e que ela tem esse contato frequente. Acho que isso é o mais importante aqui. Com certeza, né? É isso aí. Fiquem conosco, a gente ficou muito feliz em gravar esse episódio, porque a gente sabe o quanto isso é recorrente. A gente tem outros episódios que a gente já gravou com esse tema, abrangendo outras funções e outros
outras dificuldades. Sobre as disciplinas especificamente, né, Carol? O nosso próprio episódio de birra, que é um dos episódios mais ouvidos, que a gente dá dicas mais específicas da forma de atuação, mas enfim, é um assunto que vem muito, né, Ivani? Que a gente pretende, sempre que tiver novidades... porque sempre vai haver criança birrenta, né? Exatamente. No mundo. Exatamente. É isso, o Gustavo teve que dar uma saidinha nesse final do episódio, então a gente vai fechar o episódio. Se quiser falar com a gente nas nossas redes, é tudo @pediatracast. Exatamente. Né, e essa vez eu vou ter que ouvir, que eu vou estar no TikTok, fazendo birra, né, dessa vez. Não percam a Ivani se jogando no chão, batendo as mãos e as pernas, fazendo birra. Tchau, gente. Tchau, até a próxima. Tchau.